Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momentos com Joana de Ângeles. Um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que Jesus nos conduza, nos fortaleça. Retornamos ao nosso encontro semanal com o programa Momentos com Joana, estudando o livro Plenitude, através da mediunidade do Divaldo Franco, na companhia do Eduardo Araújo. Olá, prezados amigos, muita paz a todos. Renato Souza. Jesus nos conduza. E José Manuel. José Manuel dos Santos, Araraquara, São Paulo. De novo com a gente aqui. Continua viajando, menino. Continua no Rio. Olha só, nós vamos continuar o estudo no capítulo 10, Terapia Desobsessiva. E agora é o parágrafo 27º, não é isso, pessoal? Exato. Quem vai fazer a leitura? Renato Quer fazer? Souza. Faz lá, Renato. A desobsessão de Joana de Ângeles, por consequência, é a terapia especializada e única possuidora dos recursos para a libertação do alienado. Mediante o esclarecimento... Só um detalhe, Renato, eu achei interessante aqui a fala da Joana, que ela diz única possuidora. Porque, assim, é evidente que se você está sofrendo de um assédio espiritual, não há remédio que a psiquiatria possa passar que vai resolver isso. Você pode tomar o melhor remédio do mundo que não vai adiantar, porque é preciso, como diz Kardec no Livro dos Médiuns, atuar sobre o ser espiritual. E como é que tu vai atuar sobre o ser espiritual? O processo da desobsessão. Que ele pode ocorrer. Aí quem está ouvindo pode falar assim, aí quem não é espírita? Você está na sua igreja católica? Sim. A desobsessão ocorre lá também. Exato. Você está na igreja evangélica? Também ocorre. Você está no templo budista? Também ocorre. De maneiras diferentes. Mas a atuação espiritual do bem é a mesma. Exato. Dr. Bezerra não atua só em centro espírita. Ele vai atuar, né, no centro espírita, na igreja católica, evangélica, em qualquer lugar. Nos hospitais, nas ruas? Nas ruas, e inclusive o ateu. Se o ateu é uma pessoa caridosa, uma pessoa esforçada no bem, de caráter, também vai receber assistência espiritual, ainda que não acredite nela. Exato. É evidente que a situação de um ateu ela é mais complexa, porque como ele não tem a crença em Deus e na existência da alma, ele tende a ficar mais vulnerável em algumas situações, é fato. Mas os espíritos levam em consideração o esforço daquele companheiro que muitas vezes não tem o conhecimento que nós temos e é muito mais ético do que nós, como religiosos. Então o Dr. Bezerra fala sobre isso também. E ele diz que às vezes prefere lidar com quem diz não acreditar em Deus, mas ama o próximo, Sim. do que quem diz acreditar em Deus e não faz aquilo que se espera, né, de um cristão, de uma pessoa que está ali para ajudar. Exato. Ela continua dizendo, mediante o esclarecimento do espírito enfermo, imbuído da falsa ideia de justiça, dever-se-á dissuadi-lo do infeliz propósito, demonstrando-lhe o erro em que se encontra e induzi-lo à certeza de que o amor de Deus tudo resolve. Concluída essa tarefa, que exige a interferência de um médium educado, quando o fenômeno da psicofonia atormentada não se dá através do próprio paciente, é indispensável a conscientização da vítima, a fim de que busque a reabilitação por meio de uma mudança de comportamento mental e espiritual, aplicando as técnicas referidas no capítulo da autocura. Então, ela relata o trabalho. Ela repete, né? Sim. Né, que é a manifestação do espírito, ou pelas vias do próprio enfermo, ou de um médium. Né, então ela fala aqui em mudança de comportamento mental e espiritual. É interessante, olha, mais uma vez um detalhe da nossa conversa outro dia, né? Porque, olha, palavras como evangelizar, acolher, doutrinar, tudo tem uma sua função. Quando o sofredor encarnado chega à casa de socorro, seja ele o templo religioso que for, o importante é que ele seja acolhido, porque nesse momento ele está mais receptivo à consolação do que ao esclarecimento a nível de doutrinação. Mas depois que ele é acolhido, depois que ele recebe o remedinho tônico para se manter ali, aí... Agora, no movimento espírita, não é doutrinar. Olha, doutrinar é você passar conceitos da doutrina espírita. Não é você enfiar a doutrina pela goela de ninguém.
Então não tem como você fugir dessa palavra doutrinação. Porque a gente fica, e agora? Mudou as palavras todas e eu vou usar o quê? Os espíritos falam doutrinação. Mas a gente faz o quê? No dia a dia, quando a gente quer convencer alguém de algo, a gente só falta crucificar a criatura e tem que ser assim. Isso não é doutrinar. Doutrinar em espiritismo é você compartilhar conceitos que faz o outro raciocinar a possibilidade. Então, se alguém quer usar a palavra evangelizar, o que é evangelizar? É enfiar o evangelho de Jesus pela goela? Não, mas é falar da mensagem do evangelho de Jesus e deixar o outro. O conceito doutrinário, até para explicar o outro. Chegou todo ferradinho, desconjuntado, leva para o acolhimento, faz o curativo, dá a escovadinha que precisa, mas ele já tá sentadinho, tô tomando o Nescau espiritual dele, agora vem cá. Esse foi o Nescauzinho, mas você vai precisar de um feijãozinho com arroz e ficar com substância. E esse feijãozinho com arroz é você saber que existe Deus, leis, que você é herdeiro, que você tem direito à herança. E você quer ser feliz. Para você ser feliz, você tem que saber da lei de causa e efeito, a pluralidade dos mundos habitados, que a gente está aqui de passagem, né? A comunicabilidade dos espíritos. Quando você se revolta, espírito revoltado ganha força contigo. E assim você passar esses passos básicos da compreensão da doutrina espírita. E eu achei interessante porque nós conversamos justamente sobre esses pontos ali, né? Agora, se você fica mais aquele que conversa, aquele que vai, use o termo que for, mas em espiritismo você não vai esclarecer ninguém em seus postulados da doutrina, que não deixa de ser uma doutrinação. Exato, né? Todo o trabalho de evangelização. Isso aí. Com certeza. Ela continua dizendo: essa reforma moral do obsidiado fará que o seu atual perseguidor constate-lhe o esforço para melhorar-se, demonstrando arrependimento das ações infelizes e asserenando o ânimo. Torne-se amigo do antigo verdugo, avançando com ele pela rota do bem. E aí lembramos do Máscara de Ferro, né? Exato. Que o perseguidor de Divaldo Franco. Bem lembrado. E aí a coisa não é tão simples, né? É evidente que é um trabalho, dependendo da situação, um trabalho que leva tempo. Não é porque o Eduardo ajuda uma pessoa aqui, outra ali, ou doa a cesta básica para o centro, enfim, participa do trabalho de entrega de sopa na rua, que o perseguidor, que muitas vezes foi, né? Lembrando que o perseguidor de hoje, normalmente foi a vítima de ontem. Então não é porque ele está vendo esse meu processo de mudança que ele rapidamente vai falar: tadinho do Eduardo, agora ele é uma boa pessoa, eu vou perdoar ele. Coitado. E eu matei a criatura, destruí com a vida dele, com a família dele, quartejou, torturei, cortou os pedacinhos. E agora eu vou achar que ele vai me perdoar só porque eu dou uma cesta básica, eu participo da sopa na rua, né, com os necessitados? Não é bem assim. É um processo que leva tempo. Divaldo levou 30 anos. Não estou querendo aqui desanimar ninguém. O Eduardo falou 30 anos. Mas o Divaldo, no caso dele, foram 30 anos. Ele tinha um histórico lá do passado, né? Com planejamento. De ferro, que era o espírito que o perseguia, até que esse espírito acabou o perdoando. É uma história, inclusive, muito bonita. Mas tem casos, sim, que o espírito, ao longo de um tempo não tão longo quanto esse, ele vai, mesmo que ele não te perdoe, ele vai perdendo espaço. Porque por mais que ele queira te perseguir, a nossa atitude na busca pela reforma íntima e moral, no esforço no bem, vai meio que nos blindando da atuação daquele espírito, que fica ali à espreita. Exato. Esperando um vacilo para ele poder voltar. Mas o nosso esforço já vai nos blindar bastante, e aí, claro, a espiritualidade também nos dando todo o apoio nesse sentido. Interessante que o Divaldo, ele teve o direito de optar naquele momento, né? De não ficar com aquela criança, né? Porque era mais uma e não tinha como ficar, e todos os que trabalhavam na casa disseram: não, Divaldo, não tem como ficar com mais ninguém, não dá, não cabe mais ninguém. E ele disse: não, vai ficar. Ele pegou, olhou e olha só que momento, né? Aí vem o Máscara de Ferro, olhou para ele: você já ama essa criança? Não. Também a nossa sinceridade, né, Renato? Não a amo. Mas eu vou aprender a amar. Exato. É isso aí. Que história, né? Lá. Meu Deus. Vamos lá.
O ministério da desobsessão pode também processar-se além da esfera física, pela interferência dos benfeitores espirituais quando constatam o esforço da alma para reabilitar-se e auxiliar o seu perseguidor. Nos processos que afetam o organismo físico, além do recurso espiritual liberativo, é conveniente a terapia médica correspondente para o reaparelhamento orgânico. Muito claro aqui. Um atendimento não dispensa o outro. Sim. Não é? Porque nós estamos encarnados, médicos profissionais estudaram, se capacitaram, né? Que façamos a nossa parte no mundo físico, associando ao socorro espiritual. Exato. Né? Uma coisa junto com a outra, em paralelo com a outra. E às vezes você vai ao médico, o médico não vai constatar necessidade. Não tem nada aqui para dar medicação, não. Com certeza. Proliferam também as obsessões entre os encarnados, graças aos abusos do sentimento, que os levam à vampirização psíquica, gerando distúrbios demorados. É um ponto importante que a Joana fala também, que é a questão do encarnado para o encarnado, né? Que também é muito séria e que vai carregando desencarnados de ambas as partes. Também, porque vão se nutrindo daquela simbiose, daquela energia, né? Daquele apego, daquela situação toda. Os desejos perturbadores direcionam petardos mentais que atingem aqueles aos quais são dirigidos, produzindo-lhes estranhas e desagradáveis sensações. Quando são recíprocos, dão curso à interdependência psíquica, que afeta tanto a área da emotividade como da organização somática, gerando sofrimento. Que é a simbiose, não é? Então nós vamos observando que todos nós que passamos por tribulações, dificuldades, momentos até bem graves. Olha, eu vejo famílias enfrentando situações, minha Nossa Senhora, você encontra cada história trágica. Pessoas que desde a hora que nasceu, que já enfrenta tumulto, não é? Mas o processo educativo consiste nisso. Nós estamos aqui para aprender a lidar com isso sem ficar escravo, sem ficar preso. Isso é evoluir. Então, quando nós vamos compreendendo essa mensagem divina em nós, através das leis que nos regulam a vida, que é o objetivo de nos conduzir de volta para Ele, e vem a doutrina nos mostrando com tanta riqueza de detalhe. Olha, a Madalena, ela trouxe para a humanidade a notícia mais bela que nós poderíamos receber, da imortalidade. E o Consolador traz o bilhete que nos ajuda a transitar pela imortalidade de forma liberta. Porque aí a dor que eu sinto hoje, ela não vai ser para sempre, é transitória. E quanto mais eu esperneio, mais ela dói. Mas na hora que eu sinto dor, que eu lembro que tem um pai que me ama, que não me perdeu de vista, sabe o meu endereço. Eu tenho um amigo incondicional que é Jesus, e eu tenho um amigo particular, que é o anjo guardião, o benfeitor. Nós vamos aproveitando essas coisas mais dolorosas do dia a dia para o autoenfrentamento e superação. Então, a certeza que o corpo físico vai desagregar e vai morrer biologicamente, não podemos fugir dela. Mas também a certeza de que tudo que ele nos fez foi instrumento de marcas de dores, traz uma lição que nos leva para essa imortalidade. Exato, né? Então ela continua dizendo: toda forma de obsessão resulta de um interrelacionamento pessoal interrompido pelas forças negativas da agressividade, do ódio, da traição, do crime ou das expressões do amor em desalinho, que destrambelham os sentimentos. Eu gosto dessa palavra destrambelhar. Pois é. Porque fica parecendo um disco sem rotação. A música rodando e você não encontra mais a letra. Sim, sim. Ela usa uma palavra, né, bem adequada realmente, tá? Bom, ela continua dizendo: a desobsessão consiste na interrupção do processo de imantação de ambos os infelizes, porquanto o agressor, embora se considere realizado pelo mal que inflige a sua vítima, padece, por sua vez, de infortúnio e falta de paz. Interessante que quando a gente está no trabalho, né, de levar a palavra, né, de atendimento, né, aos espíritos que vão se manifestando no trabalho, na mesa, né, durante o trabalho,
É algo que me falaram certa vez, e disse assim, olha, fala para esse espírito aí, para ele parar e olhar assim, o quanto ele sofre. Você já olhou para você? Você já viu o quanto você está sofrendo? Então, quem me passou essa instrução, evidentemente, o guia espiritual que estava ali do lado no momento, esse senhor, né? E ele se pergunta para ele o sabia onde estava mexendo. Se ele sabe o quanto ele está sofrendo, se ele tem ideia do quanto ele está sofrendo. Eu falei, tá bom, perguntei. E aquilo foi desarmando, porque quem mais sofre é quem persegue. Porque está futucando a própria ferida. Exato, né? É quem persegue, né? Então, né, Miranda? Meu Deus. Interessante. Aí eu falei assim, aprendi. Em determinadas situações você precisa usar isso, porque é tão grave, não é? É tão grave. E você percebe mesmo, né, que o espírito começa a olhar para ele próprio e dizer assim, olha só como eu estou, um farrapo. E você está ainda delegando ao outro o poder de ser instrumento de fixação para que você se mantenha no sofrimento. Isso. E o outro que às vezes você está tentando atingir, quando ele se conscientiza disso e faz o trabalho dele, ele vai embora. E o desencarnado sofrendo ainda fica naquela penúria toda. Por isso que tem a desobsessão, que vai consistir na libertação dos dois lados. Exato, sim, né? É um trabalho que a gente aprende muito, né? A gente aprende muito. Ela continua dizendo assim: a criatura é sempre responsável pela própria vida. Somente há desar, obsessão e sofrimento, porque se elegem os comportamentos doentios em detrimento daqueloutros positivos. Outra palavra que ela usa aqui, né? Que não é muito comum. Pois é um português né? Meio que arcaico, né? E eu lembro que quando perguntaram ao Divaldo o que é que ele acha dessa nomenclatura que a Joana usa às vezes, em alguns momentos assim, outros porque são termos técnicos dentro da psicologia. Não arcaico, erudito, né? Eruditos, né? É mais eruditos, rebuscado. Isso, ela nos conclama... Daqueloutros, porque o daqueloutros, né, tá bem fora do contexto do cotidiano. Mas aí, o Divaldo falando da necessidade de nos movimentarmos também nesse aprendizado. Nós vamos observar que Jesus saiu das estrelas, falou do Pai Celestial com a eloquência de uma sobriedade e de um espírito puro. Ele tonificou de acordo com a maturidade intelectual de cada um. Então, o doutor e o moribundo, o doutor e o mendigo entenderam a mensagem de Jesus quando estiveram abertos para ela. Exato. Mas nós que já usamos a nossa intelectualidade, tentando subverter o Evangelho, porque o que aprontamos por aí em nome de Jesus... Nossa. É necessário que agora nos façamos um esforço para aprender também, tanto a nível intelectual quanto moral. E 2 parágrafos para terminar o capítulo. Ela vai dizendo assim: diante das obsessões, constata-se o retorno dos atos inditosos em busca da reparação imediata. Dissolver os grilhões do mal com as energias poderosas do amor, eis no que consiste a terapia desobsessiva, que libera o ser do sofrimento que a sua incúria gerou, favorecendo com a saúde integral, resultado de uma mente em harmonia com a vida, uma organização física em equilíbrio e a emoção com a razão, dirigidas para o bem, para o progresso e para a felicidade. Dona Joana de Ângeles fechou esse capítulo, Miranda. Pois é, né? Dissolver os grilhões do mal com as energias poderosas do amor. Exato. E não é o amor que o outro vem me dar, é o amor que eu me capacito para me oferecer. Exato. Né? O ambiente pelo qual você transitou durante muitas e muitas existências, né? Equivocadamente nos foram levados conceitos, né? Fomos internalizando conceitos errados, né? O primeiro conceito errado é o conceito da justiça, não é? Porque a gente não quer justiça, a gente quer vingança. E aí leva isso consigo. Levando isso consigo, pronto, você se torna um obsessor ferrenho daqueles... E de si mesmo. É interessante, né?
Você se torna Essa questão da obsessão, a gente tem que entender que ela é muito complexa. Não é uma questão simples de resolver. Eu vou na casa espírita, vou tomar passe. E acabou. Vou lá no Bezerra, faço as correntes, estou livre. Não é bem assim. No livro Missionários da Luz, no seu capítulo 18, Obsessão, Missionários da Luz, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito André Luiz, nesse capítulo 18, o instrutor Alexandre vai dizer o seguinte, que em geral, palavras dele, 90% dos casos de obsessão, 90%, né? Desses casos constituem problemas dolorosos e intrincados. Quase sempre o obsidiado padece de lastimável cegueira com relação à própria enfermidade. E porque não atende ao chamamento da verdade pela cristalização personalista, torna-se presa fácil e inconsciente, embora responsável, de perigosos inimigos das zonas de atividades grosseiras. Comumente verificam-se casos dessa natureza em vista das ligações vigorosas e profundas pela afetividade mal dirigida ou pelos detestáveis laços de ódio. E ele vai fazer aqui uma crítica aos dirigentes de casas espíritas que prometem cura de obsessão, sem terem noção de tudo que está envolvido naquele processo de obsessão ali, que aquele indivíduo está indo buscar ajuda e o socorro na casa espírita, que muitas vezes vem de séculos ou até milênios. Pois é. Então, assim, cuidado, você que é dirigente de casa espírita, você que é do atendimento fraterno, em prometer qualquer tipo de melhora. A gente tem que ter a palavra do bom ânimo, o apoio, ouvir a pessoa, incentivá-la, propor o tratamento, alertar a pessoa da necessidade da reforma íntima e moral como fator preponderante para a melhora. O nosso objetivo é a melhora do quadro. A cura pertence a Deus, e ao tempo. Então tomemos cuidado em prometer aquilo que não sabemos na sua totalidade, que está envolvido naquele caso de obsessão. Perfeito, não é isso, Miranda? Mesmo porque quem está acolhendo na casa espírita ainda não está curado. Exatamente. Não está de alta, né? Não. Olha, teve um dia que uma situação, a pessoa, você falou, eu fui no Bezerra já, eu passei na corrente e tal, e não melhorou nada, né? Eu falei, minha filha, eu tô lá desde 87, ainda não tive alta. As pessoas querem soluções fáceis, Renato. Exato. É um passezinho, um Pai Nossozinho, né? E pronto, acabou, tá resolvido. Não é desse jeito. Acha que o médium que está ali trabalhando não pode ficar doente, não pode perder o emprego, não pode ter problemas nos seus relacionamentos, como se o médium também fosse blindado do processo obsessivo. Não é. Não há privilégios na lei divina. Muito pelo contrário. Inclusive, ele é o prego que está de fora. Não é, né? Ele é o prego que está de fora ali, que vai levar a martelada. Vou te contar. Não é? Ele está em evidência, né? Sem dúvida nenhuma. Por mais escondidinho que ele esteja, né? Ele vai estar aparecendo ali sempre. Está sendo observado, né? Estamos chegando aí ao final de mais um programa, né? Terminamos o capítulo, agora vamos, na semana que vem, começar outro capítulo, que é o capítulo 11, Terapias Alternativas, né? Um capítulo aí muito bom. Tenho certeza que vai nos trazer conhecimentos importantes e reflexões também que precisamos fazer em relação à busca, né, pela nossa saúde física, mental e espiritual. Então, semana que vem, se Deus quiser, aqui estaremos. Muita paz a todos. Que Jesus nos conduza. Muita paz. Paz e luz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles, um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.